Bom dia a todos e a todas, agradecer mais uma vez a presença e o apoio sempre nessa nossa proposta de planificação. Para não aproveitar melhor o tempo, vamos passar para a apresentação do Sidney, tá? Da região leste primeiro. Alberto está no ponto aí. Bom dia, pedindo licença ao senhor secretário para fazer uso da palavra, saudando aqui aos guerreiros do SUS, as autoridades do CONAS, os colegas de mesa. Nós vamos apresentar os resultados e a nossa experiência na região de Saúde Leste nos últimos 5 anos, como pioneira aí na planificação. Eu homenageio a doutora Raquel como minha predecessora aqui na função, que foi quem de fato trabalhou nesse projeto e vem tocando isso até o início do ano. Então, a região de Saúde Leste, pode projetar, por favor? Quem somos, geograficamente falando? A região de Saúde Leste ela é a segunda maior em extensão territorial no Distrito Federal. Temos 1.264 quilômetros quadrados de extensão e ela é um pedacinho do Brasil, engloba tanta diversidade como também contrastes que são muito característicos do nosso país. Ela engloba 4 regiões administrativas, que para quem não é de Brasília, equivalem a municípios, entre as quais são Itapuã, Paranoá, São Sebastião e o Jardim Botânico. O Jardim Botânico, ele... Pode passar o próximo, Alberto? Uma das características ainda geográficas é que a região de Saúde Leste ela tem a maior dispersão entre as UBS. Uma das nossas unidades básicas fica a 76 quilômetros da sede, da Jardins. E a gente tem uma região rural muito ampla e também a região de São Sebastião é de maior adensamento urbano. Falando do ponto de vista demográfico, quem somos nós, região leste? Nós temos hoje estimados 313 mil habitantes. Paranoá, Itapuã e São Sebastião são regiões de menor renda. Lá o grau de escolaridade é de cerca de 40%, fundamental incompleto. No Jardim Botânico, só 15% das pessoas elas têm o fundamental incompleto. No Jardim Botânico, 49,14% das pessoas elas têm o nível superior. E também é uma grande diferença na distribuição de renda. A renda média no Distrito Federal em 2018, por dados da Codeplan, foi de R$ 3.494. O Jardim Botânico, como um bairro mais abastado, teve uma renda média de R$ 5.800, um pouco mais que isso. São Sebastião, R$ 1.300 em média, o Itapuã, R$ 930 e o Paraná, R$ 830. Então fica passível essa diferença de estratos sociais, um pedacinho do Brasil. A região leste, nos últimos 10 anos, foi a região que mais cresceu. A taxa média de crescimento do DF foi na faixa de 1,5, 1,4, e a região leste cresceu 3,7, 4,1. Pode passar o próximo, Alberto? Então, nós vemos ali o Paranoá e São Sebastião com maiores taxas de crescimento. Isso decorre, em parte, a grandes complexos habitacionais populares, Paranoá Parque, Crixás. O Jardim Botânico também teve um grande aumento populacional nos últimos 10 anos. E nós percebemos que a região leste tem uma população altamente dependente do SUS. Tirando aqui o Jardim Botânico, aqui atrás da foto do Alberto, onde a gente tem acesso à saúde suplementar 75%, as outras regiões, que são mais populosas, elas têm um baixo acesso à saúde suplementar. A
região de Saúde Leste tem uma alta dependência do SUS. Ela é altamente SUS dependente, essa média fica acima da média nacional. Pode passar, Alberto. Então, como está estruturada a nossa rede de atenção à saúde na região leste? A gente tem um hospital único, é o hospital da região leste, a atenção terciária. Na atenção secundária, nós temos 2 policlínicas, a casa de parto e uma UPA. E a atenção primária está bem distribuída, nós temos cerca de 90% de cobertura, é um dado superestimado, mas são 78 equipes de saúde da família. 10 delas prestam assistência aprisional. Pode passar. Então, a planificação da atenção à saúde, ela é um instrumento de gestão e organização da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada nas redes de atenção à saúde. E a gente pergunta, então, por que planificar? Então, depois de uma aula magna aí do professor Eugênio, eu vou destacar alguns pontos. Por que planificar? Então, fazendo menção a ele, porque o sistema hierarquizado e fragmentado, ele se mostrou altamente ineficaz do ponto de vista sanitário e especialmente do ponto de vista econômico. Então, se os Estados Unidos, que são a maior potência mundial, maior potência econômica, com recursos vastos, não conseguiram bons resultados sanitários, que dirá de nós, um país em desenvolvimento, com uma desigualdade tão grande. Então, a planificação, fazendo menção também às palavras do professor Eugênio, é o melhor instrumento para a gente prestar assistência à pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, do jeito certo, de forma humanizada, com qualidade e que seja economicamente responsável. A planificação, nós precisamos, o recurso é muito limitado, nós temos exata noção disso, trabalhando no SUS, e a saúde, ela não tem preço, mas tem um custo, e o custo é elevadíssimo. Então, a planificação, ela é uma esperança de um milagre de multiplicar o pão. A planificação seria como o fermento e a esperança de dias melhores. Passa, Alberto. Então, na nossa experiência lá na região, de 2016 para cá, a gente teve em 2016, em abril, exatamente pouco mais de 5 anos, uma reunião entre a equipe gestora, a proposta do plano de atenção à saúde e a estratégia para operacionalização. Isso veio mês a mês, culminou com a oficina mãe em setembro de 2016. E aí uma experiência muito marcante que os servidores lembram com muito carinho foi essa tutoria na UBS do Itapuã. Era um grupo pequeno, as oficinas eram mais extensas, eram 2 dias, encontros bem livres, personalizados. E aí foi elaborada, após essa primeira experiência na UBS 1 do Itapuã, foi elaborada a diretriz com a nota técnica. E depois, já num modelo um pouco com escala, um pouco maior, a gente ampliou para as outras 7... Alberto está bem na frente aí, mas para as outras 7 UBSs as outras 7 regiões. Pode passar, por favor, Alberto. Então aqui é justo essa experiência, da oficina, das tutorias com o CONAS. Ali a gente vê em cima a doutora Érica, endocrinologista, e o doutor José Antônio, são figuras aí carimbadas do CONAS, viraram parceiros, viraram autores de nota técnica e têm participado junto ao CONAS de várias experiências nacionais. O José me disse que numa última live aí participou com 15 secretarias estaduais ao mesmo tempo. E a gente percebe essa foto, o pessoal juntinho ali, mais intimista. Então, o que realmente tem feito diferença são essas relações, essa melhora das relações. Pode seguir, Alberto. Quais foram os principais resultados aferidos aí no nível da atenção primária de saúde? Então,
faz parte da planificação normatizar o acolhimento. Todo mundo é treinado para acolher, né, do segurança até o médico da atenção terciária, todos deveriam ser treinados e o fluxo devia ser bem marcante, né. Houve uma ampliação do acesso, na medida que o processo todo de trabalho ficou mais otimizado. Faz parte desse primeiro atendimento, dessa primária hipertrofiada, né, e resolutiva, a estratificação de risco, porque é da estratificação de risco que os pacientes de alto ou muito alto risco serão direcionados para a atenção especializada. Há uma implantação de um plano de cuidado e uma questão muito sensível é o matriciamento das equipes, que pode ser por demanda espontânea, ou seja, a própria equipe da unidade básica pode pedir um treinamento do matriciador, se percebe uma deficiência naquela área de atenção, ou o matriciador na atenção secundária pode identificar falhas no processo, pode identificar prescrições muito fora do protocolo e também deflagrar esses treinamentos. Pode passar, Alberto, por favor. Então, o que houve de fato de alteração na atenção primária, né? O mapeamento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos, com a estratificação de risco. Houve um aumento considerável e qualificação do cadastro domiciliar individual, um pré-requisito para essa população adscrita, né? É fundamental o cadastro para que a atenção primária seja eficaz. Definição de critérios de referência e contra-referência. Qualificação dos registros de atendimento. Qualificação da assistência prestada e uma vinculação muito maior com os profissionais da secundária, né, numa linha de cuidado, né, uma linha, a linha remete à continuidade e o cuidado remete a esse zelo, né, o paciente passa a ser de todos. Pode passar, Alberto, por favor. Então a gente percebe de uma forma constante, né, e robusta uma evolução no cadastramento desses pacientes da população adscrita. Então, partimos ali do primeiro quadrimestre de 2018, de 15%, chegando hoje a 70% da população. Então, um excelente resultado operacional aí da atenção primária. Pode seguir. Em relação às alterações e aos resultados na atenção especializada. Então, se formou o CAD, que é o Centro de Atenção Diabética e Hipertenso, né, uma equipe multidisciplinar com várias especialidades, com apoio de enfermagem, com apoio de psicólogo, nutricionista, então realmente uma equipe muito completa. Houve uma adequação de fluxo interno e de regulação. Se definiu uma carteira de serviços, então dependendo da avaliação da equipe multi, esse paciente ele vai seguir uma carteira básica, intermediária ou avançada, como se ele fizesse um check-up executivo mesmo, ele perde um turno inteiro do dia, mas ele vai ser visto por vários profissionais. Existe um roteiro de atendimento de cada profissional, mas que conversa entre si. Então, os profissionais atendem juntos, decidem juntos e conduzem juntos, né? E há uma adesão a protocolos clínicos que são elaborados e desenvolvidos e aprimorados pela própria equipe da atenção especializada. Pode passar, Alberto, por favor. Então, a estruturação do CAD, historicamente. Em agosto de 2017, houve o início dos atendimentos no Centro de Atenção Diabética e Hipertenso e a unidade de laboratório também conforme o modelo de atenção às condições crônicas. Em março de 2018, houve uma ampliação de atendimento do CAD para toda a região leste, com ações de matriciamento, então esse treinamento específico para a atenção primária. Em agosto de 2018, houve uma transição de atendimentos de crianças de diabetes e hipertensão para o modelo, então o pessoal chama carinhosamente lá de CADIM. Em maio de 2019, começaram visitas com o CONAS, já pretendendo uma expansão desse modelo. E agora, em agosto de 2019, logo antes da eclosão aí da pandemia e de uma interrupção relativa dessas atividades, começou-se um ambulatório também de feridas. Pode passar, Alberto.
Então, o que a gente percebe é a mudança daquele modelo hierarquizado, fragmentado, insuficiente, com resultados sanitários pífios, por um modelo de redes de atenção de saúde, onde a atenção primária robusta, empoderada, potente, ela decide quem vai para onde. Né? O paciente é cadastrado, eles têm um mapa falante que afixa alfinetes onde existe aquele paciente de alto risco, de muito alto risco. Hoje já estão fazendo no Google Maps, mas é fundamental essa relação com o território, né? E esse mapeamento dos pacientes de risco. Esse modelo tem se mostrado muito mais eficaz, como a gente percebeu na apresentação do professor Eugênio. Não há discussão, a robusta literatura já dando respaldo a isso. A gente percebe que a planificação ela é o caminho a ser seguido. Pode passar, Alberto. Em termos de fluxo, falando do CAD, né, então a atenção primária vai estratificar o doente, o usuário que foi de alto risco ou muito alto risco é encaminhado para o centro de atenção. Lá ele é recebido, acolhido e triado, e ele passa a ser controlado. Essa manhã dele, esse check-up executivo é controlado por um coordenador de apoio ali, no ponto de apoio. E ele vai fazer consultas com endócrino pediatra, cardiologista, neurologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social e dentista. Tudo num turno. Né? Dependendo da necessidade, ele também pode ser encaminhado para neuro ou para cirurgião vascular e nefrologia. Né? Então, são as carteiras aí, básicas, intermediária e avançada. O caso é discutido pela equipe multidisciplinar. Na chegada, todos os profissionais recebem esses pacientes, então tem um acolhimento, é um serviço bastante humanizado, né, e existe uma conversa contínua com a atenção primária. Né. Uma dificuldade que a gente percebe na implementação é que o sistema da primária é diferente do sistema da atenção especializada e do hospital. Um usa o ESUS e o outro usa a TREC-Care. E com muita boa vontade e empenho dos servidores, porque realmente a gente tem percebido que o bom servidor que faz, a despeito de não ter isso ou de não ter aquilo, ele consegue manter essa linha de cuidado de uma maneira bastante satisfatória. Pode passar, Alberto. Falando de resultados objetivos, um dos endpoints que a gente pretendia impactar é no número de descompensações dos diabéticos e dos hipertensos, que está no próximo slide. Mas esses dados são frágeis, são colhidos do InfoSaúde, esses dados são CIDs de entrada, né? Mesmo assim, a gente percebe com esse fortalecimento da primária uma tendência de queda nessa curva aí. Pode passar o próximo, Alberto. Tanto na descompensação por diabetes, como também nos hipertensos. A gente percebe com a estruturação da primária que essas internações por CID de entrada, hipertensão descompensada, elas vêm numa tendência de queda. Pode passar o próximo, por favor. Ainda como um endpoint, né, como um desfecho importante desse controle dessas condições crônicas, a gente levanta dados sobre doenças do sistema circulatório e AVC. E aí, sim, por conta da pandemia em 2020, a gente teve um resultado bastante fora do habitual, né? A gente perdeu muito o segmento desses pacientes crônicos. Esse dado não é só de internações dos pacientes da região, só dos encaminhados da primária, então são internações do hospital, então tem encaminhamento de outras regiões e até estados, mas a gente percebe também que houve esse pico em 2020, tanto na curva de internação circulatória como na de AVC. Pode passar, Alberto. Então, talvez pela trombogênese associada ao vírus, mas eu julgo que especialmente pela alteração na vida ordinária de todos, pelo fechamento do CAD, o pessoal da secundária ficou muito prejudicado nesse período de pandemia. Ainda hoje o CAD luta para voltar às atividades normais, porque a gente tem precisado desviar a força de trabalho também para a campanha de vacinação, né?
Mas os resultados objetivos, esses endpoints, em relação às descompensações e a AVC, a gente espera que isso demore muito mais para a gente realmente ver uma diminuição. E uma outra questão é que são dados absolutos de internação, e a gente vem nos últimos 10 anos com aquele crescimento populacional, aquela explosão demográfica, e a população também envelhece. Então é esperado realmente que houvesse mais internações por diabetes e hipertensão do que a gente tem visto. Caminhando para o fim, pode passar, Alberto, por favor. O que a gente percebeu como resultado real, assim, mais impactante e intangível, né? O que a gente constatou é que eu classificaria como liga humana, né? Então, os servidores e os usuários demonstraram grande satisfação, tanto os usuários como os servidores, em participar desse processo. Essa liga humana é que transforma um usuário bem informado em um multiplicador da saúde, como a gente vai ver aqui no vídeo que a Beth vai projetar para a gente. Bom dia, eu sou Bernadette, assistente social do CAD, Hospital do Paranoá. Estamos hoje aqui com o seu Flávio, nosso paciente desde o início da criação do ambulatório, e já passou por várias fases, né? Nesse último ano, 1 ano e meio, 2 mais ou menos, ele começou uma nova fase e agora está bem estável, né? A questão da diabetes e a questão da hipertensão. E o Dr. Marcos foi aquela mão de Deus para me salvar, porque o dia que eu cheguei aqui, estava praticamente morrendo. Meu rins tinha parado, eu estava sofrendo um monte de problema, e no dia eles não iam me internar. A doutora Érica brigou por mim aqui dentro, para mim ser internado. Eu fui internado. O doutor José, eu me lembro que era quase 8 horas da noite, ele estava comigo lá embaixo, lá, forçando a barra para eles me internar. E naquela internação, logo em seguida, eu comecei a fazer hemodiálise e tudo mudou. Já estava ficando bom, devido às orientações daqui, devido a coisa, mas o rim estava muito afetado, devido a muito tempo com a diabetes alta. Depois que eu comecei a fazer hemodiálise, aí cessou. Tem 2 anos, cessou as internações, cessou as crises, cessou tudo. Hoje, graças a Deus, uma vida tranquila e harmoniosa dentro da minha casa. E aonde eu vou, eu divulgo esse trabalho aqui. Aonde eu passo, eu falo dos benefícios desse trabalho aqui. Eu acredito que se eu estivesse numa clínica particular, pagando caro, talvez eu não tivesse alcançado os benefícios que eu alcancei aqui dentro desse lugar. Para mim, esse lugar aqui é uma benção. Entendeu? Não tenho nada a reclamar em nada. Só tenho a elogiar esse trabalho aqui. Doutora Érica, na época, doutor João, que era médico do coração, doutor José, psicólogo, nutricionista, passei por todos eles. Enfermeiro, foi, Valdemar? Só tenho que elogiar Valdemar, a Ana Paula, as meninas da viagem, essa do pé, todos eles, eu não tenho nada muito, todos eles fui muito bem tratado, é o que eu estou dizendo. Se eu estivesse pagando, eu não tinha sido bem tratado assim. É porque é uma coisa que é feita com amor mesmo, e todo lugar que eu chegar, que eu puder divulgar esse trabalho, eu divulgo. Eu sou médica, endocrinologista pediatra, meu nome é Manuela. Eu aqui fico com as crianças, né? Crianças e adolescentes no CAD. E como a Bernadette falou, eu fico com as crianças e adolescentes que têm diabetes tipo 1, tipo 2 e hipertensão. Foi um prazer atender a Camila, ela foi encaminhada, ela tinha já o diagnóstico, ela veio encaminhada para um ambulatório inicialmente que era tradicional,
tradicional, quando eu falo, é que só tinha o atendimento médico e tinha os encaminhamentos para o nutricionista, para o psicólogo, mas não era essa rede integrada que é o CAD, né? Essa rede que a gente fala que é interdisciplinar, é multidisciplinar, mas a gente faz a consulta interdisciplinar, que faz toda a diferença, né? Então, a gente teve o prazer de receber ela e a família no ambulatório tradicional e eles vivenciarem o que é um ambulatório tradicional e ir para um ambulatório que tinha o médico, assistente social, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, todos numa consulta. E aí, de acordo com a necessidade de Camila e passando por todos esses atendimentos, né? Então, a gente vai escutar um pouquinho a Camila e seus pais. Então, de início, né, a gente ficou meio que desesperado, sem saber onde procurar. A gente mora em São Sebastião. Ela tinha já o prontuário no posto de saúde, né, de São Sebastião. E depois conseguimos o encaminhamento para cá, para o acompanhamento, né? Porque lá não tinha esse acompanhamento mensal do problema que ela tem, né? É o diabetes, lá não tem. Mas aí, a partir do momento que vem para cá, a gente já sai com a consulta agendada do mês seguinte. Então, assim, foi muito bom o acolhimento e o atendimento aqui, excepcional. Fico muito feliz quando eu recebi a família há 2 anos e meio, mais ou menos, e as dúvidas, os medos, o que ia mudar na vida, né? Alimentação, insulina, aplicação, medida de glicemia. E eu acho que juntos, né? A família buscando e eu orientando e a gente ensinando e depois com toda a equipe, a gente chegou a esse ponto de Camila estar segura do tratamento, sabendo o que está e por que está fazendo. Isso faz toda a diferença. Então, eu só tenho a agradecer também a Deus também, a estar fazendo parte dessa família, né? Como eles falaram que se sentem acolhidos como uma família, a gente também sente aqui como profissionais e com os pacientes. Então, eu achei essa família, eu agradeço a Deus a fazer parte. E de ter pacientes como você, Camila. Fico muito feliz, viu? Parabéns. Eu fui lisonjeada de ter a senhora como médica minha. É conhecida aqui como fada dos diabéticos. Isso eu tô sabendo agora. Quando eu entrei, as pessoas falaram que a senhora era a fadinha da gente. Agora eu chorei. Eu também falo um pouco sobre o diabetes no Instagram e no YouTube, né? No YouTube eu já contei a minha história, mas já tem um pouquinho de tempo, já vivenciei mais um pouco. E no Instagram eu mostro lá meu dia a dia, as aplicações do Freestyle Libre, é tudo a mesma coisa. Camis_Regi, ou Camis Regis. Depois eu mando por escrito. E você teve essa vontade para ensinar às suas amigas, ao pessoal que teria acesso a esse vídeo? Você quis contar isso para que outras pessoas amenizassem a dor, o sofrimento que você teve do início? O que foi que te motivou a você produzir esse vídeo? Sim, porque tem muita desinformação por aí. Tem gente que acha que quem tem diabetes tipo 1 e que toma insulina é porque comeu muito doce. Na verdade, não é. Aí eu explico também, mostro como eu consegui o Freestyle Libre, que é possível conseguir. E me motivou muito isso, que eu pensei que eu gostaria, na minha época que eu descobri, eu gostaria de ter tido essa informação. Então... Faz a contagem, os pais são presentes, não falta consulta, é uma pessoa que se importa e se for faltar, comunicar, não posso. Isso é muito importante também, né? Aqui a gente está falando não só de uma equipe integrada, mas de uma família integrada. Né? Então, eu quero parabenizar tanto a família quanto os pais, que as dificuldades vêm, mas tá a equipe nossa que a gente pode ajudar e vocês também. E é o que a gente disse, mão dadas, a gente consegue e a gente vai conseguir. Eu acho que todas as profissões, a gente trabalha de maneira justaposta, um profissional do lado do outro, mas sem uma interação muito grande. E a qualificação veio para derrubar isso também, né? Então, não só a odontologia, mas a equipe como um todo. Claro que estamos longe de atingir o ideal, a fórmula ideal de trabalhar, mas a gente já deu alguns passos para isso, né? De trabalharmos como equipe interdisciplinar, né? E não só com justa posição. Profissionais diferentes agindo, interagindo com o outro para resolver de maneira mais efetiva e séria, né, os problemas do paciente. Meu nome é Estevão Rolim, eu sou médico aqui da Estratégia da Saúde da Família, estou aqui no Itapuã desde 2016 e fiz parte dessa primeira leva da planificação
aqui na unidade de laboratório do Itapuã. Então, muita coisa intensa que a gente teve no processo de lá para cá. Acho que uma das coisas que mais marcou assim, da planificação, além da presença do CONAS, né, ali junto do Brasília Saudável, estruturando todos os processos, aqui em especial na Leste, foi a presença da UNB também. Então a gente teve o pessoal da residência, teve bastante parceria, tanto nível de DIRAPS quanto de polo de extensão universitário. Eu sou professor de medicina na UNB também. E a presença desses alunos fez muita diferença para a gente vivenciar no processo, enquanto equipe e enquanto vivência de território. Então teve muita coisa de pesquisa que aconteceu também. A gente conseguiu documentar os processos, entender onde é que estavam aqueles gargalos, onde é que a gente tinha processo para poder ajustar. Acho que a organização desse processo de trabalho é o que é mais impactante. Porque tem horas que a gente fica como se fosse ali nadando e não sai do lugar ali na correnteza. Se a gente está na correnteza errada, de um fluxo de processo de trabalho errado, os resultados eles não aparecem tanto, o desgaste é grande e você não fica com um produto palpável ali no final. A gente com um processo organizado, conseguindo ter a primeira entrada dos pacientes, ou receber paciente que mudou de endereço, mudou de área distrito, fazer a estratificação correta, ter os exames de laboratório na mão, fazer ajuste e controle para alvo pressório, nível de hemoglobina glicada, ter o laboratório para ver comorbidade, enxergar como que isso reflete no risco cardiovascular geral. Para além de uma fórmula ou outra só, mas ele, enquanto trabalho de equipe, ter isso na regulação e ver o paciente acompanhando nível especializado e com a gente da atenção primária, isso é o que dá mais gosto e dá mais retorno. Aquele sentimento de fazer valer a pena. No final das contas, a pandemia impactou muita coisa e a gente ter os processos que estavam sendo construídos, aí dá um passo para trás, dá dois para frente, dá um para trás, dá dois para trás, um para frente. É uma dança que a gente tem feito desde o começo que a Covid chegou e que infelizmente deixou mais difícil. Mas o que é bom e ainda vale a pena, a gente tem lutado para conseguir manter a planificação, com certeza, nesses tópicos prioritários. Tanto para o nosso acordo de gestão local, para a GL, né?